Olá pessoal, primeiro agradecer aqui quem está assistindo essa palestra, mais um momento aqui de compartilhar conhecimento com vocês. Esse ao vivo é seu tempo e eu sou Daniel Wildt, então sigo nessa missão de ajudar vocês aí a se tornarem melhores profissionais, melhores pessoas, poder ajudar então por consequência que a equipe de vocês cresça cada vez mais e, obviamente, também permitindo que os serviços e produtos que vocês têm contato possam ser impactados por isso daí. Eu resolvi montar essa palestra aqui até para dar uma chacoalhada, né, nos nossos pensamentos, aí, nos permitir olhar um pouco para fora e olhar para dentro também, que sempre é importante, usando a referência do tópico, né, menos expectativa, mais resultado. Essa frase ainda vai gerar outros vídeos, mas eu resolvi fazer uma primeira parada aqui para dar uma conversada sobre esse assunto, indo por um lado de começar a fazer coisas e tal, e depois eu vou mostrar uma agenda aqui, mas a questão para mim de trabalhar o menos expectativa é bem relevante, no sentido de que, vamos combinar, a gente fica extremamente frustrado conforme sei lá, o que a gente tem de expectativa das coisas que são colocadas pra gente, expectativa que a gente coloca em outras pessoas, expectativa que a gente coloca na gente mesmo. E, e eu acho que quando eu falo de ter menos expectativa e mais resultado, é começar a fazer as coisas acontecerem a ponto de praticamente não dar tempo de criar expectativa, porque a gente começou a entrar num ritmo de fazer as coisas e analisar o caminho que está indo e ter o foco de fazer o que tem que ser feito tão forte que a gente só tem uma expectativa que é continuar fazendo o que a gente está fazendo e buscando essa melhoria contínua e coisas assim. Então eu preparei 4 tópicos aqui numa agenda para a gente trocar uma ideia. Primeiro falar sobre metas para quando, né? Precisa ter data. Vou aproveitar também e contar algumas histórias aí que tive contato aí recentemente e também trocar algumas experiências que eu tive acesso e também acabei vivendo, né, por consequência. Estruturando metas, a importância do propósito. Precisa saber como? A importância da percepção do pronto. E aí por último dar uma brincada em cima de ciclos de aprendizado, em cima do errado, acertar e do adaptar. Então a gente parte para o primeiro item, metas para quando? Precisa data? Olha só, a gente pode começar a se questionar qual é o tempo das metas, né? Nós temos tempo, a gente vai falar de tempo, eu sempre gosto de voltar nos nossos amigos do Kairos e no Cronos. Então nós temos dois tempos, né? Nós temos o Kairos, que é o momento certo, oportuno, é o que fala muito do tempo, da qualidade do tempo. Nós temos o Cronos, que é o tempo linear, ele é quantitativo. Então, é uma brincadeira que eu tenho feito muito, você faz um curso para gestão do tempo. E eu brinco que o Viva Seu Tempo ele não tem a ver, né, os textos, o livro, o treinamento, ele não tem a ver com gerir o tempo, né? Até porque o tempo a gente não tem como fazer gestão dele, o tempo está acontecendo, a gente não tem como dizer para agora porque eu preciso fazer algo aqui, depois o tempo continua, a gente não, né, não é um cronômetro que a gente pausa e segue ele em sequência, o tempo está acontecendo, então o que a gente consegue fazer, na verdade, é gerir a qualidade daquilo que a gente faz, as oportunidades que nós resolvemos trabalhar e aceitar, e a escolha de momentos. Qual é o melhor momento para fazer X, Y, Z? Qual é o momento para fazer alguma certa coisa acontecer? E aí a gente começa a ter uma visão de contexto, dado o contexto que eu tô, quais são as melhores atividades a serem feitas, dado que eu estou em tal lugar, o que, que eu posso executar daqui que vai ter um resultado interessante, que pode trazer um resultado bom e por aí vai, né? Então, são questões assim que a gente pode trazer. Uma outra, quando fala sobre data, tem gente que costuma colocar data para tudo, tem gente que não coloca data para nada.
E o que acaba acontecendo nos dois casos é que muitas vezes nada é feito ou nada é feito com efetividade. Então, quando tudo tem data, mas não se consegue fazer tudo, por consequência, sempre tem coisa em atraso. Sempre se coloca lá, puxa, eu tinha que ter feito 10 coisas e não fiz, eu estou atrasado. E a gente pode mudar um pouco nesse fluxo, ao mesmo tempo de trabalhar o nada tem data. Só que, por outro lado, também eu não preciso entregar nada, já que nada tem data, então eu não entrego. O que pode querer dizer muita coisa também. Isso pode justamente estar te mostrando que essas atividades não têm importância nenhuma. Simplesmente você deixar de fazer ou até apagar elas do seu controle aí, talvez nada mude. Então também serve como um ponto de reflexão para ver se realmente preciso fazer essa atividade ou não, né? Então aqui vem uma questão, uma dica, na verdade, da gente começar a pensar o que precisa realmente ter data para poder usar isso até como uma espécie de um planejamento prévio. Se eu tenho uma data para ser entregue no último dia do mês, e hoje é o primeiro dia do mês, na teoria aí eu tenho 4 semanas para poder trabalhar e fazer a entrega do que tem que ser feito. Então eu posso planejar atividades a serem feitas em cada uma dessas semanas, ou planejar pelo menos aquilo que é o mais importante de ser feito agora, e ir contornando e entendendo quais são as próximas atividades e ir trabalhando em cima disso, né? Mas quando se começa nesse círculo, um círculo vicioso, né, de que eu não consigo terminar nada, nada tem data, nada funciona, nada vai, nada acontece, eu sempre dou uma dica que é o famoso começar pequeno, né? Valorizar as pequenas vitórias do dia. Então, encontrar no seu dia, certamente você fez coisas acontecerem e entregou coisas de valor. Só que normalmente elas não estavam lá previstas nas suas atividades diárias. Você tinha colocado outras 20 coisas para fazer que não eram necessariamente aquilo que foi o mais importante para o dia. Então, aprender a celebrar essas pequenas vitórias que acontecem, mas ao mesmo tempo também baixar um pouco as expectativas em relação ao dia. Hoje será um dia lindo de sol e eu vou fazer 10 tarefas. Né? Baixe essa expectativa. Né? Aproveita, em vez de pensar que amanhã vai ser um belo dia de sol e vai estar tudo certo, espera acordar de manhã cedo, olha para fora, olha a previsão do tempo, né? Com mais contexto, e aí a partir disso começar a pensar quais são essas metas e quais são as formas de poder começar a planejar o seu dia. E aí tenta pegar poucas metas para o dia, começa com 2, 3 ou talvez uma até, para iniciar e terminar ela, né? Pensando no amanhã. Então pensa aí numa meta para iniciar e terminar amanhã. Pega uma, né? E aí aos poucos, já que eu consegui terminar uma, vou pensar então em 2, vou pensar em 3, e talvez aí eu chegue num número, famoso número mágico, que é qual é o número X de tarefas que você pode colocar como uma meta para o seu dia, onde você consegue realmente fazê-las acontecerem, né? Meu número mágico é um número que varia entre 3 e 5. Eu normalmente não consigo fazer mais do que 5 tarefas num dia, e para mim normalmente é interessante focar em 3 atividades no dia que são essenciais para serem feitas, né? Eu tento sempre mantendo 3, quando precisa mais, daí eu avanço, né? E se transborda disso, puxa, mas eu tenho mais coisas para fazer, daí eu tenho a minha folha lá que eu anoto tudo que eu preciso fazer, literalmente, se isso realmente é importante, vai para lá. Se não é tão importante assim, eu deixo no ar e se eu me lembrar de novo no outro dia, ou coisa que eu valha, daí eu dou sequência, né? Mas aqui vem a questão de celebrar as pequenas vitórias, né? Ter data para aquilo que é realmente importante e dar mais atenção para o tempo do tipo Kairos, né? Que é aproveitar os momentos, aproveitar as oportunidades e buscar mais esse tempo de qualidade, certo? Então essa reflexão que eu queria trazer para vocês aqui nesse Metas para Quando precisa de data, ok? Agora a gente vai partir para um outro tópico que é sobre essa estruturação de metas e a importância do propósito. Então aqui eu comecei a
eu tenho feito mentoria com algumas empresas e também indivíduos e tal, e eu tenho visto isso meio que como recorrente, as pessoas colocarem metas, mas nunca terem parado para refletir verdadeiramente por que eu tenho essa meta, né? E metas que fujam simplesmente do ganhar dinheiro, meta do financeiro. A meta financeira ela é muito óbvia, eu tenho que aumentar o meu resultado, eu tenho que baixar meus custos, eu tenho que ter mais lucro e tal, mas normalmente existe um propósito por trás disso e a gente consegue usar esse propósito como um motor para fazer as coisas acontecerem de uma forma mais efetiva. Então, eu trago para vocês aqui algumas provocações, né? Então, certamente você tem algo que você quer fazer, queria fazer, eu queria fazer, né? E eu posso começar com algumas perguntas. O que te impede de fazer isso acontecer? O que te impede? Será que depende só de ti? Depende de outras pessoas, essa demanda? O que será que acontece? Né? Será que eu preciso de um terceiro para poder efetivar isso que eu tenho que fazer? O que é o impedimento aqui de verdade? Né? E aí talvez você não consegue enxergar o que é esse impedimento. Puxa, na teoria nada me impede de fazer isso. Então talvez é uma questão de uma data. A gente estava falando antes sobre colocar data, não colocar data. Será que pode ser o fato de eu colocar uma data que me vai me trazer para o próximo passo, que é de fazer as coisas acontecerem? Então você pode se perguntar quando eu quero realizar esse objetivo e ser específico em relação a isso. Até o dia tal eu quero fazer isso. Porque a partir disso aí você pode começar a montar um plano, começar a enxergar o que acontece, né, e por aí vai. Uma outra questão também de pensar nesse processo é quem é que perde no momento que esse objetivo é realizado, no momento que eu alcanço esse resultado. Tem alguém que perde com isso? Eu causo mal para alguém, para indivíduos, para uma organização, para terceiros? Como é que isso é enxergado, né? Como é que eu posso visualizar isso, certo? A gente tem que enxergar essas questões para poder justamente poder trabalhar isso de forma mais efetiva, quer dizer, se realmente nada me impede de fazer acontecer, se eu consigo realizar esse objetivo numa data que eu estou me colocando aqui, e ninguém perde comigo realizando esse objetivo, né? Quem sabe o que está faltando aqui não é ter mais clareza do porquê que eu quero fazer isso acontecer. Então, o que eu ganho realizando esse objetivo aí? É uma outra pergunta que a gente pode fazer, mas eu considero aqui duas perguntas ainda mais importantes nesse processo. A primeira é: como que eu posso experimentar esse objetivo? Porque talvez eu queira realizar alguma coisa, mas eu não tenho nem noção por onde começar. E talvez possa ser a questão de eu realmente conseguir exercitar isso, né, e trabalhar isso de uma forma mais tranquila, certo? Eu posso aqui estar pensando a respeito de, puxa, eu vou tentar, imagina que é algum tipo de conteúdo que você quer aprender, eu posso ter a chance aqui de fazer uma aula experimental, de tentar ganhar esse conhecimento, ter noção desse conteúdo mais. Então, como é que eu posso experimentar esse objetivo? Será que eu posso conhecer pessoas que vão ter mais dessa vivência? Será que eu posso conhecer pessoas que vão me ajudar nesse processo, que vão me trazer novas experiências, que vão me trazer insights, que vão me dizer, olha, esse objetivo que você quer é muito legal, mas aqui estão as minhas 5 preocupações, ou aqui estão as dificuldades que eu enfrentei nesse caminho, ou aqui estão as dicas de como você conseguir atalhar para isso que você quer alcançar e tal, né? E tem uma pergunta, que essa é uma pergunta que é um pouco diferente do que você ganha realizando esse objetivo, que é pensar o seguinte: eu concluí o objetivo. Como é que eu me sinto? Como é que eu estou me sentindo aqui? Então, é pensar, olha, o que realmente está acontecendo aqui? Como é que eu terminei esse objetivo? Como é que eu estou me sentindo?
O que você consegue perceber, né? Então, naquilo que você consegue ouvir, ver, sentir, será que eu estou realmente feliz com essa realização? Eu percebo que eu estou ajudando as pessoas que realmente eu quero ajudar? Eu percebo que eu estou tendo ganhos com esse objetivo que eu alcancei, que eu tenho mais realização, que eu tenho mais qualidade, se é mais realização e mais qualidade que você está procurando ao realizar esse objetivo. Eu me sinto mais feliz, né? Eu vejo que, enfim, é o modo como a gente pode fazer para estruturar essas metas e tentar encontrar um pouco desse propósito. Por que que eu estou fazendo isso? Para quê? Né? Ou para quem, se não é só para você, tem mais alguém, né? Quem perde, quem ganha com a realização desse objetivo. Então você pode nomear isso também, se isso vai servir como uma força, como um motor para ajudar a acontecer. Então, quando a gente fala aqui de estruturação de metas e a importância do propósito, eu digo que não adianta fazer uma lista de coisas a serem feitas se não tiver clareza do porquê que aquilo tem que ser feito. Então, normalmente, vai uma dica minha aqui, quando eu vou estruturar tarefas para eu fazer no dia e tal, normalmente eu começo pelas tarefas onde tem algum tipo de dependência. Tem alguém esperando aquele retorno meu. Então, se eu estou num dia onde eu tinha planejado, sei lá, 3 atividades, e aí surgiu lá um imprevisto, surgiu alguma coisa nova. Essa alguma coisa nova é algo que eu posso fazer depois daquelas 3 que eu priorizei? Ou será que é uma atividade que eu preciso priorizar antes porque tem uma grande dependência ali formada e se eu não retornar logo, eu estou travando outras pessoas de darem sequência no que elas estavam fazendo? Então, a gente pode usar isso também para enxergar o porquê que eu tenho que fazer isso logo, porquê que eu tenho que fazer isso agora, quem é que está sendo travado em virtude de eu não estar tendo esse foco aqui. Então, concluir o objetivo, como é que eu me sinto, mas antes disso também, na hora de preparar a estruturação desse objetivo, eu conseguir também visualizar isso. Quem é que depende disso? Quem é que perde com a realização ou alguém perde se eu não realizar esse objetivo? Tudo isso vai ajudar a gente a estruturar melhor esse assunto, ok? Então isso falando aí um pouco sobre estruturando metas e a importância do propósito. Beleza, vamos para o próximo objetivo aqui na nossa agenda, que é o precisa saber como, né? A importância da percepção do pronto. Então, antes a gente estava conversando aqui sobre a importância do propósito, então eu trazendo para vocês aqui a importância da gente pensar no porquê, né? Mas estruturar como que esse objetivo vai ser quebrado e alcançado, ele também se torna extremamente importante. Então, a importância dessa percepção de pronto também é algo que a gente vai ter que ter presente, é algo que a gente vai ter que ter muito claro no que a gente está fazendo, né? E aí vem aqui algumas coisas. Quando é que está pronto? Então, lá antes a gente estava falando sobre a questão de data, depois a gente falou sobre a história de usar uma data para poder estruturar um objetivo, enfim. Então, isso pode me ajudar a entender quando é que está pronto, mas quando é que pode ser iniciado, né? Então, além de ter um pronto, que é pronto, terminei, tem uma questão de um pronto para ser iniciado também. Como é que eu enxergo isso? Será que para eu iniciar um objetivo eu já tenho todas as informações que eu preciso? Será que eu preciso explorar mais alguma coisa? Eu estou esperando um retorno de um terceiro? Como é que isso se coloca? Então, a gente pensando no quando é que está pronto, quando é que pode ser iniciado, né? A gente tem que justamente pensar a respeito, né, dessas situações. A gente tem que se colocar numa situação, né, de estar justamente vendo, cara, eu posso começar esse objetivo, né? Outra questão, quem é que diz que está pronto? Será que eu tenho uma situação aonde eu preciso entregar para alguém isso que eu estou fazendo? Será que eu preciso é, detalhar aquilo que eu vou entregar? Como é que eu vou entregar essa atividade? Ou como é que eu entrego esse objetivo? Quais são as expectativas?
A gente está falando nessa palestra justamente de menos expectativas e mais resultados, mas as pessoas têm expectativas naquilo que a gente está fazendo para elas. Então, quais são essas expectativas? Isso vai nos ajudar a estruturar melhor o nosso trabalho, a estruturar melhor o nosso processo de como entregar isso que a gente tem que entregar. O que tem que estar pronto? Quais são as expectativas das pessoas que estão esperando esse nosso retorno, esse nosso trabalho, certo? Também nessa de estruturar, ou pensar no como, a gente normalmente acaba pensando em lista de ações, a gente normalmente acaba pensando num 5W2H, então lá no 2H tem o how e tem o how much, né, o como. Então eu consigo estruturar nessa ideia, no meu plano de ação, como é que eu entrego isso. Então pensando aqui no como, eu posso ter uma outra estratégia. Deixar o como ser uma atividade do time, ser uma atividade do dia a dia e não necessariamente ser uma coisa tão prescritiva. Então a gente está falando aqui que o como pode ser uma atividade altamente prescritiva, eu posso dizer exatamente o que eu preciso fazer, quando que eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer e tal, mas isso você tem que ter muita certeza do que tem que ser feito, dos passos. Agora, muitas vezes, nossos objetivos não são tão claros assim, eu preciso andar um pouco para poder clarear o que tem que ser feito, o que está pela frente, o que vem pela frente, para poder então dar sequência. Nesse sentido, a gente pode ir por uma outra abordagem. Eu vou deixar duas referências para vocês aqui, né? Vocês podem procurar mais assuntos sobre isso, eu devo estar escrevendo mais sobre isso aqui também no futuro e certamente vai ter algum material extra aí para apoio, que é o planejar por direcionamento. Então, eu vou deixar o como ser uma atividade de quem estiver fazendo essa atividade. Se estiver sendo eu mesmo, eu vou deixar para os meus ciclos de trabalho. Lá eu vou tentar detalhar e pensar nos meus planos e próximos passos, mas eu vou deixar muito claro aonde é que eu quero chegar. Então eu dou a direção, eu deixo claro qual é a direção que eu quero andar e que eu quero me dirigir, e a partir daí eu deixo esse planejamento me levar até lá, né? Tem a música aquela do Deixa a Vida Me Levar, a gente vai deixa o objetivo me levar. O objetivo vai me levar até ele, eu vou chegar até ele. Agora, como que eu vou chegar até ele, isso vai ser uma questão de aprendizado no processo. Então a gente pode trabalhar através de experimentos, a gente pode transformar tudo em experimentos, né, e começar a ter essas vivências e ir trabalhando. Deixa uma primeira referência falando sobre o Hoshin Kanri. Se você ler sobre Toyota, etc. e tudo mais, vai começar a ver isso como um planejamento por direcionamento. Também pode ser visto como um planejamento cebola, como se eu pudesse ter uma visão bem estratégica e aí eu vou descendo o nível dessa visão até chegar num nível extremamente operacional daquilo do como tem que ser feito e por aí vai. Mas a montagem desse planejamento é sempre feita numa visão estratégica, numa visão mais tática e estratégica daquilo que eu tenho que fazer. E daí, por consequência, eu consigo fazer essas quebras em pedaços menores e aí eu consigo, né, justamente entregar esse valor que eu quero entregar para os meus clientes ou para quem, de novo, para quem que eu estou fazendo essa atividade, pode ser para mim mesmo, para o meu negócio, por aí vai. Mas eu consigo ter uma visão de estratégia daquilo que está sendo feito. E uma outra estratégia que eu tive contato agora mais recentemente, OKR, né? Objective depois Key Results, né? Então eu tenho um objetivo e eu tenho resultados-chave. Então eu já tenho uma galera usando isso aí, Intel, Google, não sei o que lá, um monte de empresas usando. E o que é legal desse cara é que ele fecha muito com o que a gente estava falando na questão anterior, que é quando eu terminar, quando eu chegar nesse meu objetivo, como é que eu vou estar me sentindo, o que eu vou estar vendo, o que eu vou estar ouvindo, né? Então imagina que você tem um objetivo e quando eu tiver cumprido, alcançado esse objetivo, quais são os resultados que vão ser alcançados? O que vai estar sendo visto e percebido lá? Então eu posso ali colocar números, colocar percentuais, colocar questões mais subjetivas, enfim, mas são formas que eu tenho de fazer a medição, né? A mesma coisa do que eu posso dizer para quando é que está pronto, pode ser esse mesmo processo para eu dizer que eu cheguei onde eu tinha que chegar. Olha, cara, se você
conseguiu reduzir os seus custos mensais em 10%, conseguiu aumentar a sua receita por tanto, conseguiu ter X horas da sua semana disponível para poder refletir, pensar em coisas melhores, aí sim, quer dizer que você conseguiu chegar no seu resultado. Enquanto não tiver chegado nesse resultado, continua iterando, continua criando ciclos de funcionar, iterações de funcionamento, semanais, quinzenais, como você quiser fazer, diárias, se for o caso, né, para poder ter essas mini reflexões de, beleza, qual é o próximo passo que eu dou para ir em direção desse objetivo que eu coloquei, né? Então, a gente pode ter essa vivência aqui também olhando nesse tipo de aspecto. Então eu não preciso ser tão específico quando eu estou montando um plano de ação, mas eu consigo daí trabalhar para um planejamento por direcionamento. Eu consigo fazer então com que o como deixa de ser uma coisa tão previsível ou pré-planejada, e eu faço com que essa ação, essa atividade de definir o como que eu vou fazer, se torna uma atividade mais recorrente do meu dia a dia e que me ajuda a ter esse direcionamento. São estratégias de como fazer as coisas acontecerem, ok? Então esse é o nosso, falando desse ponto aqui do precisa saber como, a importância da percepção do pronto, né? Isso foi o que a gente falou agora. E a gente parte agora então para o último objetivo, que é entendendo os ciclos de aprendizado, o errar, o acertar e o adaptar. E aí, nesse cara aqui, eu comecei a pensar numa estrutura de pensamento e, e veio uma questão que eu vou ler aqui, os tópicos que eu coloquei, e na sequência eu vou aprofundar um pouco neles aqui. Para eu poder adaptar, eu preciso refletir. Para eu poder refletir, eu preciso parar. Para parar, eu preciso estar fazendo algo, eu preciso estar andando, eu preciso estar em andamento com alguma coisa. Para poder parar, eu preciso estar fazendo. Para fazer algo, isso quer dizer que eu iniciei. Então, para poder fazer, eu preciso iniciar. Para iniciar alguma coisa, eu preciso planejar. Eu não posso chegar a dizer comecei a fazer, né, e dar essa sequência. Eu preciso parar para poder planejar. Só que para planejar, a gente precisa encarar a realidade. Então, eu entendo que esses ciclos de aprendizado, no fim das contas, e foi quando eu comecei a pensar sobre isso aqui para a palestra, eu entendi, cara, tudo começa com encarar a realidade. É cair na real, é olhar para a parede e ver, eu vou bater, né? E aí a gente tem que conseguir montar estratégias de como é que eu freio, como é que eu mudo a direção, como é que eu minimizo esse impacto que eu vou ter, e por aí vai. Então, olha só que interessante. Se a gente começa a encarar a realidade, o que a gente vem falando sobre criar a percepção das coisas, enxergar que a falha, o que deu certo, o que deu errado, mas de qualquer modo eu aprender com isso. Então, se eu tenho essa visão de que eu planejar, eu preciso estar encarando a realidade, meu planejamento vai ser muito mais efetivo. Para eu planejar, eu preciso entender o que eu quero fazer, por que eu quero fazer, qual o propósito daquilo que eu quero fazer. Para planejar, eu preciso entender se eu preciso ter uma data para isso ou não, qual é a necessidade de eu ter essa data ou não. Preciso entender como é que eu vou estar me percebendo lá quando eu alcançar esse objetivo, já podendo ir um pouco na linha do OKR lá, do Objective and Key Results, né, do OKR, né. Eu posso estar também aqui tentando enxergar se para eu esse item que eu estou planejando, eu estou preparado para começar ele, tem dependências, eu preciso descobrir coisas antes para poder dar sequência nesse cara. E aí, em cima disso, a gente começa a ver que eu tendo esse planejamento, eu tendo a priorização do que eu tenho que fazer, ou daqui a pouco eu posso ter uma lista de coisas planejadas, e aí eu vou puxando conforme a capacidade que eu tenho de executar. Então eu posso ter, por exemplo, 20, 30 itens planejados, que eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei começar, ou coisa parecida. Mas eu sei da minha limitação, da minha capacidade de fazer 2, 3, 4 objetivos por dia, né? Fora a minha rotina, fora as N coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Então, daqui a pouco eu posso ir criando uma espécie de uma fila de trabalho e ir justamente
começando e fazendo essas ações, né, e baseado nessa minha capacidade produtiva, certo? Então eu começo a puxar o trabalho. Isso é um assunto bem legal, pensamento enxuto, né? A gente fala sobre isso dentro do treinamento e acaba sendo bem interessante de poder fazer esse detalhamento. Então, para eu poder fazer, eu preciso parar, né? E aí eu paro para quê? Eu paro para poder enxergar o meu andamento, para poder verificar se eu posso ser mais efetivo no que eu estou fazendo, se eu posso fazer melhor, fazer menos para entregar mais e por aí vai, né? E esse momento da parada vai nos levar a ter essa reflexão. Você não precisa parar todo dia para refletir, mas eu preciso encontrar esses momentos. De quanto em quanto tempo vai ser o meu ciclo de aprendizado? Eu vou fazer semanalmente, eu vou aproveitar o horário lá quando começa aquele programa famoso, domingo de noite, que daí já dá uma sensação do fim de semana acabando, segunda-feira chegando, vou começar a arrumar a mochila, vou começar a organizar o que eu tenho que organizar, mas eu vou parar para refletir e nessa reflexão é da onde vão surgir os insights para a gente poder adaptar e então fazer melhor, fazer diferente, certo? Então, esse ciclo de aprendizado do errar e do acertar e adaptar, para eu saber se eu estou errando ou acertando, eu preciso estar fazendo algo. Para fazer alguma coisa, eu preciso iniciar. Para eu iniciar, eu preciso planejar. Se o meu planejamento foi bom ou foi ruim, bom, eu tenho justamente esses momentos de reflexão onde eu posso fazer essa análise, eu posso pensar a respeito do como é que foi fazer o planejamento, quão difícil foi fazer, quão difícil foi entregar, quão difícil foi, né, chegar no ponto onde se chegou, e aí poder fazer as adaptações para poder chegar e fazer o próximo ciclo. E a gente, nesse processo de adaptação, vai sempre buscando o que? A melhoria contínua, vai sempre buscando essa vivência, né? E essa chance de poder errar, mas errar o mais rápido possível, quer dizer, eu tenho a chance de refletir e ver, puxa, falhei ali, eu podia ter feito diferente, podia ter feito melhor, como poderia ser esse melhor? E aí eu tenho a chance de pensar a respeito disso e me preparar para uma próxima situação parecida com aquela que com certeza vai acontecer. Só que quando essa nova situação acontecer, a gente já vai ter uma nova percepção, vai ter mais conhecimento, vai ter mais aprendizado e vai ter a chance de se comportar diferente frente a essa situação. E é aí que é todo o lance desse jogo, né, de viver o tempo e ter essa vivência, essa possibilidade de refletir e adaptar constantemente. E é isso que vai nos dando força e vai nos gerando cadência para que a gente possa entregar o que a gente tem que entregar com a vontade e enfim, com a clareza de o porquê que eu estou fazendo isso e o que isso está me trazendo de benefício para o meu dia a dia. Eu quero agradecer demais aqui o tempo de vocês assistindo esse papo. A gente já passou aí de meia hora de conversa. Eu quero me colocar sempre à disposição para tirar dúvidas e tal. Lembrar sempre dos canais de contato aqui. Lembrar também de sempre que possível indiquem para que mais pessoas conheçam o viva-seu-tempo.danielwild.com, para que o pessoal possa acompanhar isso e fazer parte da nossa lista lá e futuramente, daqui a pouco, também fazendo parte de alguma das nossas turmas aí de treinamento, né? Meu e-mail está sempre à disposição para trocar ideias e é isso, tá? Eu quero agradecer demais aí o tempo de vocês e vamos fazer acontecer. Viva o seu tempo. Valeu!